Boa noite, professora Denise. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui nesse diálogo com muita alegria, super honrada em receber dois professores super especiais, maravilhosos das nossas pós-graduações aqui da Tuiuti. Entre os cursos que a professora Aline Marti e o professor José Nascimento ministram disciplinas estão o MBA em Gestão Empresarial, Marketing Digital, Inovação e Criatividade, Comunicação Empresarial, entre outros. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, um diálogo bem informal, bem tranquilo, uma troca mesmo, sobre inteligência, sobre talentos, novas competências aí que surgem a partir dessa pandemia e pós-pandemia no mercado de trabalho. Vamos ter aí alguns minutinhos de diálogo. A gente estava conversando aqui antes que vão ser poucos minutos, né? Porque isso aqui dá pano para manga. Mas a ideia é que a gente traga são tópicos, insights aí para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho sobre esse processo. Eu sou coordenadora dos cursos de especialização que eu comentei, entre outros, aqui da universidade. E as inscrições, né? Sempre é bom lembrar que as inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto. E, tanto para ex-alunos ou para empresas parceiras, nós temos uma série de descontos aí na mensalidade. É só entrar lá no site da Tuiuti, pós-graduação, escolher lá, né, a que mais lhe convém, que mais adequa ao seu perfil, e vem com a gente, né, porque são cursos aí com extrema qualidade, com professores maravilhosos, como vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. Então, agradeço a presença, né, já de antemão. São professores, assim, que nos enchem de alegria toda vez que trazem o conteúdo, a troca, né, é muito, muito importante, muito feliz estar junto. E aí a gente pode pensar, antes de eu passar aqui a palavra para eles, né, que a gente já vinha há algum tempo num processo de mudança no mundo corporativo, no processo de mudança em relação à liderança, a novas competências, soft skills, né, talentos, gestão de talentos, e o que é o talento hoje. Então, assim, a gente já vinha num processo todo de mudança e, de repente, chega a pandemia e nos traz, né, mais reviravoltas ainda. Então, assim, estamos todos num processo de adaptação, estamos todos num processo aí acho que de plena mudança e sem muitas certezas, né, nesse mundo cada vez mais complexo, cada vez mais sistêmico. E aí a gente, né, gostaria de conversar um pouquinho sobre isso com vocês, as trocas também, enfim, estão abertas. E uma primeira pergunta aí que surge, né? O que tanto a professora Aline como o professor Nascimento, eles perceberam, ou enfim, acompanharam as principais mudanças no ambiente corporativo diante aí, né, esse processo pandêmico, essa pandemia, essa confusão toda que gerou dentro das empresas. Então, professora Aline, se quiser começar, depois professor Nascimento, a gente vai fazendo um entrelaçamento, tá bom, pessoal? Obrigada. Olha, ok. Muito bom. Bom, Denise, primeiro, super obrigada pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez junto com você, né, e com o professor Nascimento, uma honra aí, de novo, né, representando a Universidade Tuiuti, né, agora em live, né, a gente está tudo nesse modelo novo, né, que já não é mais tão novo, né, a gente já está aí no segundo ano caminhando, né, para esse modelo, né, então me apresentar rapidinho, né, meu nome é Aline, né, sou professora da pós-graduação da Tuiuti em algumas disciplinas, como a professora Denise aí me apresentou, sou mentora do programa Bom Negócio do Vale do Pinhão, da Prefeitura de Curitiba. Então, vários empreendedores, né, passam lá pela gente, né, por um processo de formação também. Sou colaboradora do Google Business Group em Curitiba, sou consultora de treinamento, mentora, né, na área de carreira, na área empresarial. E, bom, esse processo todo de mudanças, né, respondendo rapidinho aí essa primeira provocação que a Denise está trazendo para a gente, eu acho que é um processo, na verdade, que já vinha acontecendo, né? A gente já vinha em sala, inclusive,
provocando os alunos, né, a pensar e a se preocupar, que isso já vinha acontecendo e vinha acontecendo numa velocidade cada vez maior, né? O que aconteceu foi que a pandemia acelerou isso, né? Acelerou e escancarou uma competência, um comportamento que eu sempre costumo falar em sala, que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado durante toda a vida. Então, se antes, né, a gente tinha dúvida, será que eu vou estudar? Será que eu faço uma pós-graduação? Será que eu faço uma graduação? Eu acho que agora não é será que, né? É quando, né? A partir de que mês que eu começo, né? Não é será que eu vou fazer, né? É qual que eu vou fazer, qual curso que eu vou fazer, né? E que tem mais a ver comigo. E entender que o aprendizado não para ali, né? Ele não para na graduação, ele não para na pós-graduação, ele tem que continuar durante todo, né, o nosso processo aí, durante toda a nossa existência, porque as coisas vão mudando, né? O conhecimento que você teve na pós há 10 anos atrás, agora, né, já se atualizou, coisas novas chegaram e você precisa continuar estudando, né? Aquele conceito, aquele conteúdo também evoluiu, né? E para isso tem muitos canais que complementam esse estudo, né? Não é só a graduação, não é só a pós-graduação, tem que entender que você precisa de livros, você precisa de audiobooks, você precisa de vídeos, precisa de um podcast que complemente, né? Eu acho que a sala de aula ela é importantíssima, né? Ela não pode, né? Ela não pode deixar de fazer parte da formação, né? Mas ela não pode ser só na sala de aula. Não é só o professor que vai te dar todo esse know-how, né? Toda a bagagem. Você precisa compor, né? Um conjunto, né? De meios e canais e caminhos, né? Mas o fato é que eu vejo que agora não é se eu vou estudar ou não, né? É quando é que eu começo e qual é o curso que eu vou escolher, né? O que eu tenho mais aptidão aqui, que eu tenho mais prazer, né? Eu vejo uma potencializada, né, no que já era, que já estava andando, agora já não tem mais jeito. É essa educação continuada para o resto da vida, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, Nascimento. Ok, olha só, muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando, boa noite, professora Denise, professora Aline, é uma honra estar com vocês e o pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes, né? Essa é a possibilidade desse mundo novo, da gente estar 100% conectado, real time e on demand, né? Que isso que é o legal. Então eu dei boa noite aqui, mas tem gente que vai nos assistir ao longo do dia. Esse é o mundo novo que a professora Aline falou. A gente fala em futuro. O futuro é ontem, porque hoje nós temos que estar pensando no amanhã, tá? E para você que está nos acompanhando, é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sou José Nascimento, sou professor de pós-graduação da Universidade do Tuiuti há mais de 10 anos, é uma honra, né? Sempre fico muito feliz quando sou convidado. Durante 25 anos atuei como executivos de empresas de comunicação, especialmente afiliadas da Rede Globo e da Rede Record. Fui também diretor de marketing de um grupo hospitalar, diretor de comunicação e recursos humanos de uma concessionária de rodovias, né? Tenho um projeto que eu chamo de Top de Gestão e agora, no meio da pandemia, professora Aline, eu lancei um livro, aproveitei o nervosismo da pandemia para lançar um livro, né? Mas, acima de tudo, eu gosto de uma frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? Justamente essa reflexão que você traz para nós, que é tão importante. A pandemia virou as empresas literalmente de perna para o ar. 84% das empresas tiveram que enfrentar grandes mudanças. Agora, o legal disso tudo é que
por mais que a gente tenha grandes perdas com a pandemia, né, por conta da questão da saúde, da morte das pessoas, que a gente lamenta e alerta, né, usem máscara, álcool gel e distanciamento. Mas tem um outro lado, é no meio de uma grande adversidade que o ser humano cresce, que o ser humano cria soluções e cria oportunidades. Então, essa live é uma live de provocação construtivista para você. Agora, acabei de ver um telejornal e eu tenho dito o seguinte, que este ano será o melhor Natal de todos os tempos. O comércio já teve um crescimento nas suas vendas de 13% de janeiro a julho, nos setores de automóveis, nos setores de eletrodomésticos, tá? E pasmem, né? No setor de óticas, que teve um crescimento muito grande, acabou de dar no telejornal, e eu falei, eu vou levar essa informação quentinha. E o que acontece? Estas empresas que vão crescer, que estão crescendo, por quê? Nós temos um consumo que foi represado durante todo esse tempo. Então, a gente tem aí transformação digital, experiência do cliente, uma série de novidades, e sabe o que vai acontecer, professora Denise? As empresas querem talentos, querem gente diferenciada, e são essas pessoas que eu, como um apaixonado por educação e apaixonado por empresas, vou buscar lá dentro da academia, dentro da sala de aula. Tem vários alunos que eu acabo trazendo para as minhas empresas e para os projetos que eu faço parte. Então, precisamos continuar aprendendo constantemente. E esse ponto, né, Nascimento, que você falou, que eu sempre também gosto de frisar, né? Que o ambiente de uma especialização é networking, né? É a rede de contato que você vai construindo entre alunos, entre professores, entre palestrantes, né? Então, é extremamente importante. E bem o que vocês falaram, né? Um mundo que exige aí uma maior flexibilidade diante dessa reconstrução, ressignificação, reposicionamento, né? O no está presente, né? Em todas aí os processos de gestão. E a gente tem que pensar também na questão de flexibilidade, criatividade, participação, novos modos, né, inclusive da liderança. Então, nas disciplinas, inclusive, que vocês ministram, liderança, governança corporativa, né, gestão de vendas, relacionamento, entre outras aí que vocês desenvolvem, esses processos de gestão, eles ficam claros que necessitam de novas competências, né? E o que vocês, assim, poderiam falar a respeito dessas novas competências, do que os profissionais precisam buscar para estar suprindo essa demanda que esses nossos processos exigem, né? O que você acha, Nascimento? O que vai buscar? São alguns caminhos que eu quero colocar aqui para vocês, né? E, aliás, se o pessoal tiver pergunta, deixa perguntas, a gente vai respondendo, né? Eu queria colocar o seguinte, primeiro, são 5 áreas que hoje estão brilhando. Então, a área de tecnologia, a área de transformação digital, gestão empresarial, gestão de pessoas, né? E a área de vendas. Toda empresa precisa de um grande vendedor. Tem uma coisa que a gente sempre fala assim, a empresa tem um belo produto, bacana, legal, mas se ela não tiver um executivo de vendas fora da casinha, fora do padrão, esse produto não sai. Então, prestar muita atenção nas áreas, né? E em todas as áreas, que é muito interessante, a Universidade Tuiuti oferece cursos de pós-graduação, né? Para quê? Para que as pessoas cresçam. E o que a gente faz, né? Que para mim, é uma coisa chave dentro do processo nosso de aprendizado na Tuiuti, que é o quê? Levar a realidade do mercado, do mundo corporativo para dentro da academia, para dentro da sala de aula. Entregar teoria, mas aproximação também com o mercado de trabalho. Daí, além disso, eu colocaria 2 frentes, né? Você trouxe as soft skills, imagino que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, porque nós que somos de liderança, de gestão, somos apaixonados pelas chamadas soft skills, e as hard skills, né? Que são as competências chaves, primordiais para exercício de uma atividade e de uma tarefa, né? Então, eu queria destacar, por exemplo, as empresas vão necessitar de pessoas que saibam resolver problemas complexos.
situações difíceis. Por quê? Nesse momento nós temos a pandemia aqui, uma série de alterações. Quem levar para dentro das companhias soluções vai sair na frente. E lá nos nossos cursos, a gente faz laboratório prático, né? Quem vem para os módulos do Nascimento, da professora Aline, eu falo assim que eu gosto de trabalhar no formato do PBL, que é aprendizado baseado em problema. Traga um problema. É legal quando a gente fala dos grandes cases internacionais, mas a gente resolve problema para quê? Para que na segunda-feira você chegue e surpreenda o seu chefe, encante lá dentro da sua empresa. Então, resolução de problema complexo, criatividade e inovação, resiliência nesses tempos nervosos, nesses tempos sombrios, né? Comunicação e network, como você bem disse, são características super importantes, capacidade de negociar, porque o tempo todo quem está no mundo corporativo vai estar negociando. Vai negociar neste momento com o fornecedor, prazo para entrega de matéria-prima, prazo de pagamento, valores, né? Então, negociação é uma habilidade muito importante. Quem lidera equipes e times vai precisar negociar com o time para ter maleabilidade, por exemplo, em relação ao home office, né? O colaborador não vai poder vir trabalhar, a questão da vacina, a questão da própria pandemia, né? E, para fechar esse bloquinho, de soft skill com cereja do bolo, pessoas que tenham um grau de humanidade muito maior, porque nós vamos precisar, neste tempo, de talentos, de líderes que sejam generosos, que tenham empatia e que tenham compaixão, por incrível que pareça. Sim, exatamente. Isso, pegando um gancho aí com o que o Nascimento está trazendo, né? Saiu, né, há pouco tempo atrás, um estudo do Fórum Mundial Econômico. Oi? Exato, eu tunguei alguns dados de lá. Isso, bem lembrado, obrigado. E esse estudo, olha que interessante, né? Ele saiu antes da pandemia, mas ele continua extremamente atual, né? Das 10 habilidades que eles estão colocando, né, para o profissional do futuro, 5 delas estão ligadas diretamente com pessoas. Saber conduzir pessoas, né? Saber gerenciar pessoas, saber trabalhar, né, com as pessoas. Então, 5 delas estão todas voltadas. Eu sempre trago esse dado, né, quando eu estou em aula, né, para mostrar que não importa se você é uma pessoa de TI, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é uma pessoa técnica, você precisa ter habilidade, né, para trabalhar com pessoas. Quando eu estou fazendo o processo de seleção, né, para algumas empresas, eu faço eventualmente, invariavelmente, né, os gestores, os diretores, né, desse futuro colaborador trazem lá, né, nos pré-requisitos, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter bom relacionamento interpessoal, né? E como é que faz isso, né? Não tem outro jeito, né? Através de repertório, porque ninguém consegue ser incrível sem repertório, né? Ninguém consegue ser incrível. E como o professor Nascimento trouxe muito bem no comecinho aí da fala dele, as empresas agora precisam de pessoas incríveis, né? Pessoas não é nem fora da caixa mais, né? Pensar como se não houvesse caixa. Que já arrebentaram fora da caixa, né? Pensa como se não houvesse caixa, né? E isso é ser incrível. E para ser incrível, é só com repertório, né? É só estudando, né? De novo, né? A gente volta lá para o lifelong learning. É só se preparando o tempo todo, buscando novidades e, né, para resolver problemas complexos, eu não posso ter um arsenal, um repertório específico, ou estudar só sobre um assunto. Eu preciso abrir o leque, né? Puxa, eu sou engenheiro, só vou estudar sobre engenharia. Errado. Vá buscar outras competências, porque a gente precisa saber navegar em competências complementares,
né? Agora, mais do que nunca, né? A tecnologia está mostrando isso para a gente, né? Minha formação inicial é psicóloga, mas, gente, se eu não souber lidar com toda essa parafernália tecnológica, como é que eu vou fazer chegar, né, o meu conteúdo, o meu repertório para os alunos? Né? Eu tenho que saber navegar em competências complementares. A tecnologia, no meu caso, é uma delas. Né? E, aliás, não só no meu caso, como no caso de todos nós, né? Por acaso. Né? Mas, enfim, né? Só dando um exemplo aqui, né? Num primeiro momento, não precisaria ser, né? Falando sobre, né? Sobre a minha profissão, minha carreira, enfim, mas acaba sendo, e por aí vai, né? Então, esse trafegar, né, esse navegar por essas competências complementares passa a ser fundamental, né? E aí até a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar, né, com o pessoal do marketing aqui da Tuiuti. Você precisa expandir, né? Olhar com outros olhares, entender que a oportunidade de estudar, né, de ir para uma universidade, te abre um leque, né, uma oportunidade de enxergar com outros olhares, né, outras possibilidades, outras vivências, outras culturas, que dificilmente você vai conseguir fechado naquele teu mundinho, né? Ou então estudando sozinho. É legal, em alguns momentos você até precisa mesmo, inclusive nós na universidade, a gente instiga o aluno, né? Estimula, cara, estuda antes, né? Faz um trabalho antes, né? Se prepara um pouco antes da aula, vem mais aquecido para você poder contribuir mais, poder absorver mais, e vai ter que estudar um pouquinho depois também, né? Sozinho. Mas essa troca, esse momento, essa pluralidade, essa diversidade cultural, eu ouso dizer que ela pode ser tão ou mais rica que a própria aula, né, professor? Com toda certeza. E a gente tem tido o privilégio de ter alunos brilhantes, né? Alunos que passam pelos nossos cursos, pelas nossas pós-graduações, não raro, porque eu não perco contato com eles. Eu digo assim que a minha passagem pela academia, ela tem alguns objetivos: me fazer aprender, compartilhar conhecimento, revelar talentos e fazer amigos. Então, assim, e eles vão me informando: professor, olha, acabei de assumir uma posição de liderança, professor, acabei de ser contratado, quero um conselho, quero uma orientação. Por quê? Porque são pessoas que estão em busca constante de conhecimento, né? Que isso é muito importante. Você falando me fez lembrar, né, das premissas do marketing, que são encantar o cliente, né, surpreender o cliente e, hoje em dia, antecipar os desejos do cliente. E eu digo que a área de marketing, a área de gestão de pessoas, precisam, neste tempo, se posicionar como áreas estratégicas dentro da empresa. Por quê? Porque muito conectado ao marketing está a inovação e a criatividade. E a vida útil de produtos e serviços dentro das empresas, ela está cada vez menor. O nosso celular fica velho a cada 1 ano, 2 anos, de acordo com o teu grau de tecnicidade, né? E a oferta de produtos dos concorrentes também, né? E um conceito novo dentro das companhias, e quem está nos acompanhando vá seguindo esse bate-papo, essa conversa, né, que a Denise propôs, e vá se conectando com a sua empresa. Como está a minha empresa na questão da liderança? Como está a minha empresa na questão de gestão de pessoas? Como eu estou como talento desta companhia, né? Que é muito da área que você conhece muito bem, que é da psicologia, que é o autoconhecimento, né? E, acima de tudo, o conceito que mais tem me chamado a atenção no momento é o de ambidestria corporativa. E o que é esse conceito? É um olhar para o presente, realizar bem o seu trabalho, gerar resultado para a sua companhia, né? E nesse momento de pandemia, enfrentar os desafios da pandemia. E aí você vai dizer assim: Nascimento, o desafio na pandemia é só para a empresa que corre o risco de quebrar, de ter dificuldade? Não. Tem empresa que não está conseguindo vencer a demanda dos seus clientes.
né? A gente está tendo falta de matéria-prima. Então, você, dentro da sua companhia, tem que ser um elo promotor, conector, gerador, provocador de conhecimento e dizer assim, como é que eu vou provocar, dentro da minha companhia, os negócios do futuro? Porque as empresas elas estão ficando velhas e os seus produtos muito rapidamente. Essa forma de você inovar e criar coisas novas, negócios novos, vai te dar também promoção, vai te dar remuneração, vai te dar gratificação e vida longa dentro de uma empresa, porque todas as empresas querem um talento assim. E um talento assim só é formado, só é forjado a partir do conhecimento. Denise? Sim, a partir da troca, né? Aqui a gente está tendo uma aula, né, gente? Olha só, é muito, muito enriquecedor. E aí, a partir disso que vocês estavam falando, também tem a questão da leitura do cenário, né? Que engloba tudo isso que vocês estão falando, que é a questão dessa percepção e da necessidade de abrir esse campo de visão, né? De sumir com a caixa, né? De você realmente estar aberto e aberto às novas experiências dos modos novos no ambiente corporativo, né? E aí a gente tem também a questão, tanto não só da parte corporativa, mas também da parte pessoal, da parte do sujeito, né? Então, assim, encaixando um pouco assim essa pergunta, assim, o que vocês acham que é o sucesso hoje, tanto para uma empresa, no mundo corporativo, ou tanto para o sujeito, para a pessoa, para o ser, né, para o profissional? Como encaixar ou qual é a relação entre eles? O que vocês acham? Aline, por favor. Bom, esse é um conceito, coincidentemente, ontem eu dava um treinamento para uma turma aqui em Itajaí, e eu falei exatamente sobre esse tema, né? Sucesso. O que é ter sucesso, né? Como que você mede se uma pessoa é bem-sucedida ou não, né? E aí sempre vem, né, permeia a mente da gente, né, que uma pessoa bem-sucedida é aquela que conquista bens materiais, né, e tem uma conta bancária muito boa, enfim. E, no final das contas, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso, né? O sucesso, na verdade, a pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que está feliz com aquilo que ela já conquistou. Não significa que ela é uma pessoa acomodada, né? Não significa que ela não quer ter mais sucesso. Significa que ela já está feliz com aquilo que tem e que está tudo bem para ela ter ambição de ter outras coisas para alcançar outros níveis de sucesso, né? Até porque o sucesso é momentâneo, né? Ele não vai acontecer durante toda a sua vida, durante todos os dias da vida, né? A partir do momento em que eu alcancei uma etapa, alcancei um sonho, é importante que eu comece a pensar em outros, né? Que eu tenha sempre pelo que buscar, né? Pelo que ansiar, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que a gente tem esse conceito de sucesso, porque senão a gente desvaloriza, né, as nossas pequenas conquistas, achando que só vou ser uma pessoa bem-sucedida a hora que eu chegar, né, num cargo de diretoria, um cargo um cargo executivo, enfim. E não é isso, né? Você tem que comemorar cada uma das suas conquistas e, naquele momento, sim, você é uma pessoa de sucesso. Terminou a graduação, né, ou conseguiu um estágio importante que você estava buscando, você já é uma pessoa bem-sucedida, né, naquele teu momento de carreira. Mas não pode deixar de querer o algo mais, né? E é esse algo mais que o estudo, que o preparo, né, que as universidades propiciam para a pessoa, né? Então, esse seria, acho que, o ponto de vista, né, do indivíduo. Pensando nas organizações, como é que elas enxergam, né? Como é que elas podem se sentir, né? Contendo um grupo bem-sucedido, é quando percebem que ela tem pessoas criativas,
né? Porque o que é a criatividade, né? Que o professor Nascimento estava trazendo aí no começo, né? Que é super importante. É a nossa habilidade humana, a nossa capacidade humana, né? De resolver problemas complexos, né? Porque problemas simples não precisam de criatividade, né? Problemas simples fazem parte do nosso dia a dia. Problemas complexos são aqueles que, de fato, exigem da gente uma elasticidade, né? Exige a combinação, né? De repertórios diferentes, enfim. E é isso, na verdade, que faz com que a empresa, né, tenha, vamos lá, se sinta bem-sucedida quando ela também propicia para o colaborador, né, ambientes, situações, momentos que estimulam isso, né? Porque se eu também, enquanto empresa, não estimular o colaborador a pensar diferente, a buscar novas combinações, eu também, né, vou estar tesourando, né? Ou vou estar limitando a capacidade da minha equipe, né? E hoje em dia, empresas inovadoras, elas precisam estar estimulando o tempo todo, né, a criatividade, né? E quando a gente fala disso, não é colocando piscina de bolinha, né, ou mesa de ping-pong, que vai fazer com que a criatividade venha à tona, né? É fazer a turma pensar, né? É entender que aquele momento, né, da turma de fazer um brainstorm, que é uma técnica de criatividade, né, muito importante, né, em que você diverge e converge, né, para você chegar em ideias produtivas. Esse momento precisa ser sempre estimulado pela empresa, né, e que algumas empresas ainda, né, um pouco mais tradicionais, têm um certo desconforto, né, quando ainda percebem, né, reuniões nesse sentido. Mas, na verdade, quanto mais as empresas estimulam isso, mais elas estão instigando o colaborador a buscar mais, né? Abrir o horizonte. E como é que ele abre o horizonte? Aí ele precisa estudar, né? Porque senão ele não consegue contribuir, né? É aquilo que eu comentei, né? Ninguém vai conseguir ser incrível sem repertório, né? E o repertório ele vai buscar no estudo, né? Então, é mais ou menos por aí que eu imagino. Muito bacana. Nascimento, e você? Olha, no livro que eu escrevi, vou trazer ele de novo aqui, ó, Mundo 6.0, tá? Eu trago histórias de reinvenção. Para mim, a palavra-chave deste momento é uma só: reinvenção. E como é que nós vamos reinventar as nossas companhias, as nossas empresas? Como é que nós vamos transcender? Não apenas para ficar olhando o concorrente. Eu fiz uma visita ao Google numa oportunidade e o que eu achei sensacional é que a pessoa que estava comigo fez uma provocação para o pessoal lá do Google, dizendo o seguinte: olha, o Google Glass que vocês desenvolveram, que era aquele óculos com câmera, foi um fracasso. E como que vocês lidam com fracasso? Ele diz assim: a gente lida com naturalidade, como a gente lida com o erro, porque para desenvolver o Google Glass, a gente empregou conhecimento, inovação, tecnologia, e aquilo que não deu certo no óculos, a gente empregou em outros produtos. Então, esse olhar de reinvenção, para mim, tem que estar presente no ser humano e nas companhias. Agora, eu quero tocar num ponto muito chave que também vale muito para companhias, para empresas e para pessoas. Chama-se propósito. A gente está começando a banalizar a palavra propósito e eu tenho feito alertas. Pelo amor de Deus, não banalizem, porque propósito é coisa séria. Quando uma empresa nasce, né, e já traz no seu DNA não só sinais de uma cultura com ética, com governança, com responsabilidade, com tratamento de equidade, de diversidade, respeitando o mercado, respeitando os players, entendendo o seu papel no mercado, com toda certeza, anotem, vai ser uma empresa e uma companhia de sucesso. Então, propósito é tudo para uma empresa. E agora,
como é que a gente vai transportar o propósito, né? E a professora Aline como psicóloga, a Denise como especialista em gestão, em empresas e que trata com gente, sabe muito bem disso. Como é que a gente vai tratar propósito com o ser humano, com as pessoas? Trazendo o que eu chamo de 5 As. Tá? Autorresponsabilidade, autoconhecimento. Autoconhecimento é chave. Autoconhecimento para um talento vai fazer ele pedir a conta de uma empresa que não conecta o propósito com o dele, né? Então, autocontrole para você saber trabalhar nesses tempos novos, autoliderança, porque você que está aí, você olha o teu amigo e diz assim, aquele cara é um sucesso na empresa, teve conquistas, mas pegue com ele uma coisa chamada autoliderança para crescer na vida, para crescer na carreira, para ser um elemento transformador. E o 5º A, automotivação. Vou repetir, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole, autoliderança e automotivação. Eu acho que essas são as chaves das pessoas e das empresas, conectando tudo isso com propósito. Nossa, gente, olha só, 8h07 já, passou voando, né? A gente ia ficar aqui, acho que, enfim, então a gente continua, de repente a gente desliga aqui e continua conversando. Vamos fazer um convite para quem está aí, se você que está aí gostou, achou bacana esse formato da gente conversar, da gente dialogar, da gente construir conhecimento, vem com a gente para a pós-graduação da Tuiuti. É isso aí, professor. E assim, até agora, né, enfim, já estamos chegando aqui no tempo final. Os professores maravilhosos, né? São 2 exemplos de professores aí que a gente tem nos nossos cursos. A gente tem toda uma equipe maravilhosa, na verdade, é que aqui não dava para colocar todo mundo, mas assim, são profissionais que estão abertos sempre ao diálogo, que trazem experiência do mercado, que, enfim, como diz o Nascimento, o propósito realmente é fazer o diálogo, é realmente fazer a troca de experiência, né? E isso é extremamente rico. A partir disso é que a gente vai formando o nosso olhar, formando o nosso repertório, como a Aline falou, formando as nossas bases e estruturas. Queria que vocês mandassem, então, uma mensagem final para o público, né? Que seja o final só aqui da live, que venham fazer a pós com a gente. A gente se diverte muito também na pós, né? A gente dá muita risada, enfim, troca bastante. E queria, então, que vocês deixassem uma mensagem final para a gente ir já, né, finalizando aí a live. Nascimento. Professora Aline, por favor. Então vai. Ah, tá bom. É um lorde, professor, né? Isso, tem que ser mesmo. Além de um querido lorde. Muito bem. Eu acho que assim, né? A turma que está assistindo a gente, que vai assistir depois, pode ficar bem tranquila em saber que qualquer que seja o curso que ela escolha, né, aqui com a gente, com a Tuiuti, que saiba que vai poder contar com professores que, muito mais do que o conhecimento acadêmico, que é importante, né, e que jamais pode ser, né, colocado ali em segundo plano, mas que mais do que esse conhecimento acadêmico, vai poder contar com, né, um time de professores que tem a prática, né, na veia, né, que tem ali a vivência do mercado na veia. E isso é muito importante, né, porque só o conhecimento acadêmico, muitas vezes, o aluno, muitas vezes, não consegue fazer essa conexão, né, por N razões, né, até porque ele está em formação. Então, a gente propicia muito isso em sala, né, professor? E isso, acho que isso é um ganho imensurável, né, na pós-graduação. Quando você cola, né, o prático, né, o dia a dia, né, da vivência das organizações com o conhecimento acadêmico. E aí faz sentido. E aí começa, né, de fato, a clarear, né, para o aluno
como que ele vai colocar em prática, né, tudo aquilo que ele está aprendendo? Ou seja, aquilo tudo não é teoria, aquilo tudo é a base para uma boa prática, né, para uma prática assertiva. Então, isso é um recado, né, que eu gostaria de deixar, né, para os alunos, porque muitas vezes pode ser uma das dúvidas, né? Puxa, mas eu vou para uma pós-graduação, de novo, para uma sala de aula. Esquece sala de aula no formato que você conheceu lá atrás, né? Esse modelo mudou muito, né? E acho que só pelo jeitão aqui do professor Nascimento também, vocês devem imaginar que a aula dele é aquela loucura, né? E é assim que tem que ser, né? O aprendizado não pode, não precisa ser visto como uma coisa formal, né? Aquela coisa chata, pelo contrário, né? Ele deve ser dinâmico, e é isso que a gente propicia nas aulas, né? Um formato totalmente diferente, né? A gente muda as cadeiras, muda a disposição, faz atividades, né? E eu acho que esse é o grande ganho, né? São essas experiências diferentes em sala que você depois pode e deve levar para a tua prática diária, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais e é um dos motivos pelos quais eu amo dar aula, né? Principalmente da Tuiuti, né? Que dá essa liberdade para a gente poder, de fato, ensinar de uma maneira diferente, né? Aliás, compartilhar, né? Porque eu acho que a gente mais aprende do que ensina, né, professor? Que lindo. Quando está com essa turma legal, né? Eu acho que é Muito isso. bacana. Esse seria o meu recado aí, Denise. Nascimento. Muito legal, eu acho que é isso mesmo, né? A gente troca informação, leva aquilo que a gente aprendeu, a realidade do mercado, o dia a dia das empresas, constrói esse conhecimento, mas aprende muito, né? Durante as dinâmicas, as conversas, eu tenho um hábito de almoçar com os meus alunos. E nos almoços a gente continua aprendendo, é uma extensão. E aí o pessoal, ao longo da semana, ao longo da vida, me liga, me manda WhatsApp, me conta a história. Por quê? E aí você vai dizer, Nascimento, mas você já cumpriu o teu espaço lá, o teu prazo lá de entrega. Não, é porque eu estou aprendendo também. Né? É porque eu estou gerando informação na vida das pessoas e cumprindo o meu propósito em cima daquilo que você falou, né? A gente faz educação corporativa, faz educação formal na academia porque a gente é apaixonado por pessoas, porque a gente é apaixonado por educação, né? E acho que assim, a minha mensagem, né? A gente veio aqui para falar sobre inteligência, talento e liderança. Então, a gente entregou para quem está aí do lado, acima de tudo, provocações, né? Provocações para que você pense no que você pode contribuir com a tua companhia, com a sociedade, mas, acima de tudo, com a tua carreira, em cima daqueles 5 As, né? E o meu próximo projeto vai ser, eu falei que agora, no meio da pandemia, foi o Mundo 6.0, mas como eu amo liderança, que é o nosso terceiro tema, só para fechar, vai ser Líder 7.0. E quem é esse Líder 7.0? Já vou dar um spoiler para vocês, eu gosto de marcações, né? Líder 7.0 é um cara apaixonado. Líder 7.0 é uma pessoa que faz network, rede de contato, cria pontes, né? Líder 7.0 é conectado com as chamadas ESGs, que é a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, da governança. É a pessoa que tem inovação na veia, né? Inovação tanto radical para novos produtos como de melhoria. É ambidestro, tem antivisão, olha lá na frente. A minha empresa faz sabonete, mas qual é o sabonete do futuro? A minha empresa faz carro, qual é o carro do futuro? A minha empresa é um restaurante, qual vai ser a comida do futuro? Né? Líder 7.0 é focado em gente, em pessoas, em talentos, revela, cria e mantém talentos. E, como a gente falou, Líder 7.0 é um líder contingencial, que olha para o momento e gera grandes resultados. Denise, obrigado pelo convite. Fica o convite para você que está nos acompanhando. Vem para a pós-graduação da Tuiuti. Professora Aline, prazer em conhecê-la. Até uma próxima. Prazer também.
Então, pessoal, chegamos aqui, né, no horário, olha, pontuais, chegamos aqui no horário para a gente finalizar a nossa live. Adorei, assim, vários assuntos aí já surgiram para a gente fazer novas possibilidades. Quero aí agradecer imensamente, professora Aline, professor Nascimento, a toda a nossa equipe de professores maravilhosa que a gente tem. E convidar de novo o pessoal para, né, se juntar com a gente num diálogo lindo que a gente faz aqui, com bastante carinho, com bastante troca, com bastante experiência. Fico à disposição de vocês, né, sempre aí que vocês precisarem, e ao público, né? Meu e-mail, denise.stachesky@utp.br. E as inscrições, como eu falei, estão abertas até dia 30 de agosto. E existem, então, vários descontos para ex-alunos e empresas parceiras, né? Que a gente pode aí estar conversando e trocando e incentivando essa busca de conhecimento. Agradeço todo mundo e boa noite, né? E até mais. Boa noite.